Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, domingo, 28 de julho de 2024, vamos aqui continuar meditando na palavra de Deus. Estamos vendo o Sermão do Monte de Jesus. Estamos no capítulo 6. O nosso texto hoje, 6 de Mateus. O nosso texto hoje são os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém? Do capítulo 6 de Mateus, do versículo 3 ao 8, Jesus vai ensinar como devemos orar. Amém? E nos versículos anteriores ensinou como deveriam dar esmola. Vamos aprender aqui com Jesus como é que nós devemos orar. Amém? O versículo 5 começa dizendo assim: Quando orares, não serei como os hipócritas. Cristo ele vai usar o mesmo critério que ele usou para falar sobre esmola, tá certo? Que não devemos fazer como os hipócritas, certo? Para aparecer. Então, Cristo vai usar aqui o mesmo critério, tá certo? Não fazer com orgulho, com vaidade, com presunção. E quando orares, não seja como os hipócritas, certo? Porque o hipócrita, ele é tudo menos verdadeiro, né? É tudo isso aí. Então, não seja como os hipócritas, certo? Jesus está nos ensinando isso. E o versículo vai continuar dizendo assim: Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Ora, Cristo não está proibindo de nós orarmos em qualquer lugar. Na floresta, no mar, dentro do barco, fora do barco, em casa, no templo, né, que é a sinagoga antigamente, ainda tem para os judeus, né? E em qualquer lugar. Então, Cristo não está nos proibindo de orar e olhar também, tá certo? De orar em qualquer lugar, tá certo? Porque o alvo de Cristo é exatamente a hipocrisia religiosa. Que o religioso, Jesus está num contexto religioso, de escribas e fariseus, e ele vai estar dizendo assim: rapaz, vocês agora são convertidos, que se convertendo, né, que ele estava ensinando. Vocês não é para orar mais como os hipócritas, não, tá certo? Ou seja, ele cita aqui que gosta de se apresentar nas sinagogas, né, de pé, nos cantos da praça. Então, assim, quando ele cita sinagoga e praça, que é os templos, né, ele não está proibindo local. Ele está, de fato, proibindo a hipocrisia, tá certo? O que Jesus diz em Mateus 23:14, que vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e isso com pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Amém? É isso que está ensinando. Olha, vocês conhecem a situação, e está ensinando isso, que nós não devemos orar como os hipócritas que gostam de aparecer quando estão orando. O versículo 5 vai continuar dizendo assim: para serem vistos pelos homens. Aqui Cristo ele vai resumir a questão da hipocrisia, né? Dos que fazem para a sua própria glória, para aparecer. Vamos usar um linguajar bem direto aqui, tá certo? Então Jesus ele resume aqui a questão da hipocrisia. E ele vai terminar o versículo 4 dizendo assim: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Serão recompensados pela sua própria vaidade, não por Cristo, tá certo? Terão a recompensa dos homens, os aplausos, né? Dos homens, tá certo? Como os hipócritas religiosos faziam e fazem. Então, Cristo, ele resume aqui que a recompensa vai ser da sua própria vaidade pelo aplauso das pessoas. Amém? Estou aplicando assim. O versículo 6 vai dizer assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Eu olho para esse texto e eu fico imaginando, eu já morei numa casa sem quarto, sem porta, era só
um vão atrás do outro, sem porta, sem quarto, sem separação, sem nada. Então, se você mora numa casa dessa, como é que você vai entrar num quarto e como é que você vai trancar a porta, tá certo? Eu sei assim, porque Jesus é coerente, tá certo? Ele sabe disso, mas o fato é que Cristo, tem, olhando assim, diz, tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. O que Cristo está falando é de intimidade com Deus, tá certo? Essa intimidade no íntimo, na alma. Você pode fechar esse quarto aqui onde você estiver. Pode ser no meio da tempestade, da dificuldade, do alvoroço, dos problemas. Né? Aí você entra nessa intimidade com Deus, assim. É isso que Cristo está falando, é isso que Cristo está nos ensinando, tá certo? Porque você pode, se você não tiver quarto, nem importa, como eu já morei numa casa assim, como é que vai dar para entrar no quarto? Então Cristo está falando de intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus, assim, falar com Deus, através da palavra, orando mesmo, chamando, perguntando, Senhor, me ajuda aqui, Ele vai ouvir você. Então o que Cristo está falando aqui é de intimidade, tá bom? E vai dizer assim o versículo 6 ainda, orarás a teu Pai que está em secreto. Para Cristo, assim, o estar em secreto, ele significa que é Deus, ele vê no íntimo, tá certo? Às vezes você está no meio da multidão aí, mas Deus vê o seu íntimo. Você está aqui o caso da mulher, com fluxo de sangue que Jesus curou. Jesus não diz nem o nome dela, né? Só diz a nacionalidade, Sírio Fenícia. Mas Deus vê o íntimo daquela mulher. E estava no meio da multidão. Então Jesus está falando, orar em secreto é essa intimidade que você e eu devemos buscar ter com Deus. Saber que você, se tiver o quarto para ficar trancado orando, amém. E se não tiver, Jesus está falando de intimidade, tá certo? Eu vou dizer assim, o quarto aí do coração, da mente, né? Que é o coração do cristão, é a mente. Esse aqui é só para bombear o sangue. Vamos ver aqui o que diz, orarás a teu Pai em secreto, porque ele vem em secreto, tá certo? O salmista, no Salmo 51, versículo 17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não rejeitarás. Amém? Não desprezarás, não, né? Então, um coração contrito, essa intimidade com Deus. Cristo está falando de intimidade e não simplesmente de entrar num quarto e trancar. Se tiver o quarto, amém. Se não tiver, busca a intimidade em si, em ti, através de você com Cristo, tá certo? O versículo vai continuar dizendo assim, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Esse aqui é o final. Cristo tem uma recompensa para os seus, tá certo? Eu já disse ontem, quando estava falando de esmola, que a recompensa ela tem dois sentidos. Uma recompensa aqui, que você será abençoado aqui, e uma recompensa eterna, porque você tem a garantia de eternidade, não por dar esmola nem por orar, mas por crer em Cristo, tá certo? Mas essa intimidade com Deus, assim, o que Cristo está aqui nos apresentando, como ele apresenta em outros textos, é assim, teu Pai que vê em secreto, Cristo na realidade está falando da onisciência de Deus, da onisciência dele. Os apóstolos, às vezes, só pensando, eles dizem, olha, o que vocês estão arrazoando isso aí no coração? Então, Cristo conhece o teu pensamento. O que ele está falando aqui é da sua onisciência. Não é a sua, não, é a de Cristo, tá certo? Nem a minha, é a onisciência de Cristo, tá bom? Então, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará, tá certo? Então, Cristo está aqui falando da onisciência de Deus, e Cristo é Deus. Aqueles que são fiéis, assim, verdadeiros e justos diante de Deus, eles têm recompensa de Deus, dada por Deus. Amém? Então, quero aqui encerrar dizendo para você que, na verdade, o que Cristo aqui está dizendo eu conheço os teus pensamentos, André. André sou eu. Eu conheço os teus pensamentos. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando, é isso que ele está retratando. Olhando para os fariseus, para os escribas, né, os religiosos que são hipócritas, como ele tanto disse, e ele conhece o pensamento. Amém? Deus conhece o teu pensamento hoje é domingo, né? Você está pensando aí, Deus conhece o teu pensamento. Busque pensar em Deus, busque colocar sua mente voltada para Deus. Se você estiver pensando em fazer
uma coisa mal, teu espírito, teu espírito não, a tua alma vai te conduzir para um lugar mal. Está pensando em tomar as cachaças aí, porque hoje é domingo, e criar problema com a mulher? Cuidado com isso, Deus está vendo, tá certo? Porque Cristo, ele é onisciente, ele é Deus, ele conhece os pensamentos dele, então ele conhece o segredo do coração. Eu estou aqui falando e eu te digo com toda sinceridade, antes que eu falasse, o Senhor já sabia. Olha as besteiras que o pastor André vai falar aí. Amém. Eu espero que te abençoe, eu espero que você busque compreensão em Deus e o Senhor ouça o teu coração, que fala com ele secretamente, dessa forma, de uma maneira, com intimidade com Deus. Amém? Isso pode ser no meio da multidão, você pode estar sozinho no seu quarto. O fato é que Deus está falando de intimidade e Ele está dizendo para mim e para você que conhece o meu e o seu pensamento. Jeremias, o profeta, quando ele foi chamado por Deus, no capítulo 1, versículo 5, Jeremias fez alguns questionamentos, aí Deus revela ao coração de Jeremias a seguinte situação. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, o profeta teve que se convencer pela palavra de Deus, porque Deus falando, ele entendeu. E ele, antes que ele fosse formado, estava lá, e Deus já conhece, já sabe. Amém, querido? Deus conhece a você. Ele quer intimidade com você. A intimidade com Cristo pode ser adquirida lendo a palavra, é principal, crendo nele, né? Lendo a palavra, buscando a presença de Deus, buscando a intimidade com Deus. Amém? É uma breve reflexão. Cristo nos ensina aqui a como orar. Se você não tiver quarto, aí você não oraria nunca, né? Mas ele não está falando de quarto, está falando de intimidade. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê um bom dia. E o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.